Eu estou recebendo aqui o doutor Leonardo Luz, né? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bem, eu já tiro a minha dúvida. A esquizofrenia, ela é uma doença que tem cura? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradecer a equipe do Jornal Agora, a própria Facide por ter me liberado nesse espaço e a um dos meus amigos do Hospital Lucano, onde eu estou recém-chegado aqui em Teresina. A esquizofrenia, por mais que seja muito difícil de acreditar, ela tem cura sim. Mas a gente pode falar em cura quando? Depende do tipo de esquizofrenia, que são vários. Depende do curso da doença, que também são vários tipos. E principalmente depende da ocasião que a família levou ou o próprio paciente levou a procurar esse tratamento. Quanto mais precoce, maior uma chance de cura ou até mesmo de estabilização e controle da doença. Eu entendo, doutor. Ela é uma doença para ser tratada por um psiquiatra? Ela é uma doença para ser tratada por um psiquiatra bem formado, mas ela também é uma doença de caráter multidisciplinar, onde envolveria um psiquiatra, psicólogo, nutricionistas, até mesmo educadores físicos, acompanhantes terapêuticos, dentre outros. Uma pessoa com esquizofrênico, ele pode levar uma vida normal? Pode. Ele pode levar uma vida normal e deve levar uma vida normal. Eu já tive pacientes, por exemplo, que as pessoas nem imaginam que são até procuradores de autarquias. Eu morei 10 anos em São Paulo e a pessoa tem uma vida normal, uma família normal, estável, sem crises, ok. Mas depende do tipo e da evolução da doença. Quando a gente detecta que tem essa patologia, quais são os sintomas dela iniciais, por exemplo? Acredito eu que toda patologia, ao se perceber do seu início, muito melhor e muito eficaz o tratamento, né, doutor? Com certeza, Silas. No começo, antigamente, os filósofos falavam que a esquizofrenia era como um raio em céu azul. É algo que você olha, como que o céu está azul e vem um raio. É algo que acontece do nada. A pessoa começa a ter delírios, ter alucinações, comportamentos bizarros, tipo achar que está sendo perseguido, que tem uma rede de combate contra a pessoa, que ela até mesmo, às vezes, é um OVNI ou um alienígena, dentre outros comportamentos. Ou, muitas vezes, a pessoa fica muito retraída com um comportamento que a gente chama fóbico, por conta do medo desses pensamentos delirantes e alucinatórios. Por exemplo, ele só tem como controlar a esquizofrenia através de drogas, de remédios? Sim. A esquizofrenia é uma doença eminentemente que se trata com medicação. Os outros tratamentos são muito importantes, mas ela é uma doença que necessita estritamente de medicação. Quem falar o contrário está falando bobagem. E aí, doutor, por exemplo, esses remédios, qual é a indicação deles? Seria espécie de tranquilizantes? Não. A esquizofrenia, pelas últimas teorias que a gente tem, seria uma desregulação de uma substância que a gente chama dopamina, que ativaria várias áreas do cérebro. E essas medicações, elas atuam como, Silas? Elas atuam melhorando os receptores, devolvendo esses níveis de dopamina e fazendo com que o paciente passe a não ter essa alteração da percepção da realidade. A pessoa volta a entender a realidade, que aqueles delírios são falsos e, consequentemente, nos pacientes que são muitas vezes agressivos, eles voltam à sua normalidade e o humor fica mais adequado sem esses picos de heteroagressividade. Eu conheço pessoas que têm esta patologia, que me dizem que os profissionais multiprofissionais, o próprio psiquiatra diz a ele que ele precisa levar uma vida normal, mas como ele diz que a droga é tão pesada que ele sente sono o dia inteiro, ele não consegue trabalhar, ele não consegue casar, ele não consegue ter filhos, ele não consegue viver. Sim. Antigamente, isso é um outro estigma que a gente precisa tirar. Antigamente, as medicações realmente tinham um peso sedativo muito grande. O paciente tinha muito sono, passava o dia comprometido. Hoje em dia, não. Algumas medicações elas não dão sono, algumas medicações elas não ganham tanto peso e algumas medicações podem ser usadas até, por exemplo, através de uma via sublingual. A pessoa pega um comprimido
coloca embaixo da língua, dissolve e ok. Lógico, de novo enfatizando, depende do curso e da evolução da doença. Por quê? Alguns tipos de esquizofrenia, e daí eu friso a catatônica, que graças a Deus hoje é cada vez menos comum no nosso meio. Só precisa traduzir pra gente, né? A catatonia é aquela esquizofrenia que a pessoa fica largada no mundo. Ela não dá conta de nada, ela fica paralisada e ela fica até muitas vezes com o olhar paralisado, ela não interage. E o que acontece? A medicação vai agir tentando reavivar essa pessoa, mas muitas vezes pela própria doença ela não consegue. Sim. E aí às vezes as pessoas interpretam erradamente que aquele achando comportamento que é o dela é do remédio, Sim. Né? Da pessoa. Estão chegando perguntas aqui interessantes, doutor. Por exemplo, uma que é geral é: de onde vem a esquizofrenia? Qual é a origem dela? É hereditária ou de algum hábito nosso? Não. A esquizofrenia não tem nada a ver com hábito, tá? Ela tem um componente genético importantíssimo, de 2 a 4 vezes mais frequente na população geral, em pacientes que são filhos, por exemplo, de pacientes com esquizofrenia. Se o pai ou a mãe é esquizofrênico, a chance é de 2 a 4 vezes maior do que a população geral de vir a ter uma criança com esquizofrenia. Personalidade de uma pessoa com esquizofrenia, muitas vezes, na infância, é uma criança mais retraída, é uma criança que interage pouco, é uma criança mais fóbica, mas também não vale a regra de achar que as crianças assim vão ter esquizofrenia, que fique bem claro, não. Mas isso muitas vezes é um achado que a gente encontra. Mas a esquizofrenia, ela pode ou não ser uma doença tão incapacitante, isso varia muito. Varia, né? Olha, o cidadão diz o seguinte aqui, na sua pergunta, por aqui, eu tenho uma pessoa da minha família que tem os sintomas. Verdadeiramente, quais são os sintomas, doutor? Para a gente começar a responder essa telespectadora. Ok, isso é uma pergunta muito importante. O que nós podemos perceber numa pessoa? Por exemplo, a pessoa diz assim: você percebe uma pessoa triste, uma criança triste, distante, ela não participa das brincadeiras, ela não vai para a conversa. Pode ser, mas também pode não ser. Né? Na maioria das vezes, graças a Deus, não é. Não é. Apenas aqui, eu falo apenas, mas é muito, 1% da população mundial tem esquizofrenia. E os sintomas geralmente começam como? Com um desânimo, um embotamento que a gente chama. O que é esse embotamento? É uma pessoa que é alheia a tudo. Ela passa, vamos tomar banho, e ela passa, mas fica alheia, aérea a tudo. Ou ela se manifesta muitas vezes com os delírios persecutórios, tipo, em filme, cinema, em novela, isso é muito bem retratado. Quando não, estão me perseguindo, alguém está fazendo alguma coisa contra mim. Esse é o sintoma. Esse é um dos sintomas principais. E as alucinações? Estão me ouvindo, estão chamando, estão conversando ali, falando de mim. E isso geralmente dura 1 mês. Para a pessoa ter diagnóstico de esquizofrenia, isso deve durar 1 mês. Essa perseguição. Sim. Essa coisa, que coisa, né? Quando eu fui parlamentar, eu combati aqui no antigo Meduna, eu presidi uma comissão que era de Comissão de Direitos Humanos e tive que, com a ordem judicial, adentrar o Meduna porque aqui se tratava esquizofrenia, às vezes com choque elétrico. Isso já existiu, ainda existe? Isso existia, ainda existe. O que ainda bem... Mas era um remédio para isso? Antigamente, muitas vezes era o que se podia fazer. Porque o que acontece? O choque, ele desorganiza as conexões dos neurônios, para depois isso ir se reorganizando e tentar com que essa estrutura funcione melhor. Porém, hoje em dia, Silas, cada vez menos a gente indica o ECT, a eletroconvulsoterapia. Por quê? Porque na grande maioria das vezes as medicações dão conta do tratamento. Resolve. Fora que hoje só se faz eletrochoque como? Dentro do centro cirúrgico, paciente monitorizado, anestesiado adequadamente, não antigamente que a pessoa chegava e com a pazinha já aplicava, como infelizmente acontecia. É verdade. Olha, doutor, a Carolina que diz, doutor, eu conheço um rapaz que era normal, que viveu normalmente, e que depois de usar muita droga, inclusive era a maconha, ele está esquizofrênico, porque ele tem todos esses sintomas que o senhor descreveu. A droga despertou? Sim, provavelmente. O que acontece? A pessoa já tem a predisposição, não tem conhecimento disso,
usa uma droga, seja ela qual for, inclusive a maconha, que deixe bem claro, é uma droga ilícita. Claro. O que acontece? Desenvolve um quadro psicótico e a pessoa não sai mais dele. Ou, muitas vezes também, a própria droga, que eu já vi até que você vai tentar abordar hoje aqui no programa, a própria droga, ela faz o quê? Ela também causa uma psicose induzida pela própria substância, porque ela destrói os receptores do cérebro. Eu entendo. O paciente se nega a tomar o remédio. O que fazer, doutor? Isso é um dilema e é um trabalho do nosso dia a dia de consultório. Muitas vezes os pacientes resistem porque eles acham, Silas, que até a medicação é algo que está sendo tramado pela família, ou alguém mandou tramar com que aquela medicação, na verdade, vai fazer mal a ele, que na verdade é um veneno, e principalmente ele não aceita a doença. O que a gente pode fazer? A gente pode diluir a medicação em alguma outra, uma água, um suco, alguma coisa assim. A gente pode usar uma medicação injetável de depósito que demora 1 mês no organismo. A gente pode usar as medicações sublingual sem gosto para o paciente não ter prejuízo e a família perceber que ele está usando a medicação. Então existem algumas alternativas sim a serem feitas. Doutor, por exemplo, quando essas pessoas escolhem familiares como inimigos? Isso é muito grave. Eu já vi pacientes eu também já vi. atearem fogo na própria mãe, achando que a mãe era um clone que tinha sido substituído. Já vi pacientes agredirem com arma branca pais, achando que eles iam serem assassinados. Isso é muito grave. Nesse momento, não force, não coloque-se à força perante o paciente, porque ele está fora da realidade. Ele está acreditando naquilo que aquela crença originária da doença está falando para ele. Então é melhor a pessoa se esquivar, buscar ajuda através de uma outra pessoa que esteja na casa, ou até mesmo ajuda de um profissional. O doutor Leonardo trabalha no Hospital Lucano, como ele disse aqui, na Facide, que é a nossa parceira que cedeu ele, liberou para que ele estivesse aqui com a gente. Muita gente perguntando onde lhe encontrar, doutor, porque Obrigado. São muitas as dúvidas de família aqui, porque parece que com esse diagnóstico que o senhor colocou, se enquadra para muitos familiares de muita gente. Você tem uma ideia, o senhor está com 220 participações agora, só nesses minutos de entrevista, e muitas perguntando, não dá para me passar todos o comportamento de cada uma pessoa, eu estou passando assim o que chega mais de geral, né? Por exemplo, a menina chegou até a falar num filme aqui. Mente Brilhante? Mente Brilhante, Isso. em que uma pessoa superou sozinho, sem medicação. Isso pode acontecer? Não. Aí veja bem. Ela não superou sozinha, sem medicação. Ela usava medicação, tá? No filme, às vezes, não fica bem claro em que momento isso acontece, mas como é um fato verídico, é baseado em fatos reais, é a história do John Nash, que é um matemático americano brilhante, daí a mente brilhante. E o que acontece? No fim da vida, com a medicação e a terapia cognitivo-comportamental, que é a única capaz de fazer o combate desses pensamentos, ele aprendeu a lidar com a doença. Tanto que no final do filme tem uma cena clássica, que ele ainda tem as alucinações, ele vê algumas pessoas, mas ele para uma pessoa e olha, ali tem alguém? E a pessoa responde, não. Aí ele olha, tá bom. E aí ele vê que é uma alucinação falsa. É verdade. Aliás, a citação do Mente Brilhante foi inúmeras aqui. As pessoas têm assistido. Tenho um irmão alcoólatra. Ao deixar o álcool, ele passou a ter esses sintomas. Posso classificar que ele é um esquizofrênico? Não. Provavelmente, esses sintomas do álcool podem ser 2 motivos. Ou uma psicose induzida pelo próprio álcool e aí destruindo esses receptores de dopamina no cérebro, ou principalmente sintomas de abstinência mediante ao cessar do uso do álcool, que isso pode acontecer, isso também tem medicação. Um trauma na sua vida pode causar, pode deixar o cidadão esquizofrênico? Não, causar não. Ele pode ser o quê? Ele pode ser o gatilho. Isso. Tá? Por exemplo, muitas vezes acontece situações onde meu filho, a namorada terminou com o meu filho e o meu filho virou esquizofrênico por conta disso. Não. Seu filho tinha uma predisposição
a ter esquizofrenia. Isso. E um evento de vida Despertou. traumático despertou. Mas podia ser a morte de um cachorro ou alguma coisa qualquer. Poderia ter isso. Isso. Agora, uma pergunta também muito comum. A depressão, ela só vem com essa patologia ou a depressão pode vir sem ela? Nossa, foi muito boa. legal a sua pergunta. É verdade. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas misturam muito. Mas depressão é um quadro e esquizofrenia é outro. Mas o senhor sabe que no mundo passado, né, até os grandes pensadores, eles faziam essa associação. Faziam. Inclusive, ainda... O estudante de direito gosta de fazer essa ligação por conta da literatura. Claro. É verdade. Porque eles estudam muito filosofia. Isso. E na filosofia vai estar junto. Mas o que acontece? A esquizofrenia faz parte do grupo das doenças de quadros psicóticos, tá? E a depressão dos quadros de transtorno de humor. O que confunde mais é que, às vezes, a depressão pode ter sintomas psicóticos. Pode ter alucinação e pode ter delírio. Mas aí de um jeito diferente do que o da esquizofrenia. A depressão, por então, é mais fácil de ter uma resolução? Muito mais. Muito mais. Muito mais fácil. Tem muita medicação legal no mercado. Tem muita técnica de terapia cognitivo-comportamental no mercado. Tem muita coisa legal para fazer. Agora, já que você falou em depressão, eu queria falar uma coisa que eu até me disponho a uma outra oportunidade de estar vindo aqui no seu programa, falar sobre suicídio. Esquizofrenia é a terceira causa de suicídio dentre todas as causas. A primeira é depressão, a segunda é transtorno bipolar e a terceira é a esquizofrenia. O que acontece? Infelizmente, nos últimos 10 anos, principalmente nos últimos 5 anos, foram fechados 30 mil leitos em hospitais psiquiátricos no país. É verdade. Por uma irresponsabilidade de uma reforma antimanicomial que foi feita, me desculpa a expressão, nas coxas. Tem um monte de CAPs funcionando sem médico. E aí sem estrutura nenhuma. Nenhuma. E aí as pessoas ficam sem assistência. E o que acontece? Os números de suicídio voltam a aumentar. Me mostre, por exemplo, nos CAPs, doutor, aqui do nosso Piauí, raramente se encontra um especialista. Não estou falando que o multiprofissional, o psicólogo, ele não contribua. Claro que contribui muito. Mas ele não tem o conhecimento que o médico, o psiquiatra tem. Eu não estou aqui, os psicólogos que não se ofendam comigo. Não, imagina. Mas, por exemplo, em Teresina, duvido muito que se encontre o CAPS funcionando hoje com o psiquiatra. Pode ir lá hoje. Não tem, né? Eu acho que tem alguns, certo? Claro. Todos não, certo? Tem, é verdade. Não tem. Mas o que mais me preocupa é que, na verdade, mesmo que o CAPS esteja funcionando, desculpa, eu voltei agora, eu morei 10 anos. Claro. 10 anos em São Paulo. O estado do Piauí tem 3 milhões de habitantes, mais ou menos. Isso, 3 milhões. Então, o que acontece? Para 3 milhões de habitantes, quantos hospitais psiquiátricos nós temos no estado? É verdade. O Araulino de Abreu. E funcionando de forma precária. É o que acontece? Quando tem uma urgência, esse paciente vai para onde? O HUT, que é o Hospital de Urgência de Teresina, que atende o Piauí inteiro e outros estados, irresponsavelmente não tem um serviço de urgência psiquiátrica. É um absurdo isso. E aí não querem que os índices de suicídio na cidade sejam tão elevados como são. Não, mas você tem uma ideia. Eu tive um caso parecido, uma pessoa que tem patologia e se armou e foi para uma propriedade da família e quem entrar aqui morre. Isso eu imagino, da forma leiga que eu sou, que é um caso de internação, porque não tem como se cuidar daquele naquele momento. Não, né? Nesse momento não. E aí, o que nós ouvimos aqui no Piauí, por exemplo, e no Brasil em geral com essa reforma, é de que não se interna mais. Agora são as famílias que têm que cuidar. Nós temos um programa, inclusive, de que nós pagamos a família para cuidar de uma pessoa com distorções psiquiátricas. Isso é preocupante, doutor. Muito. Veja bem, o que aconteceu? Mais uma vez, as falhas da política e do planejamento no Brasil. A gente importou o modelo de CAPS de onde? Da Itália. Que detalhe, Silas, lá não funcionou. E a gente importou um modelo que não funcionou na Itália. O que ia acontecer no Brasil? Não ia funcionar, claro. Verdade. Aí eles pagam as residências terapêuticas. Tá. Colocam pacientes que eram moradores. A gente não tá, veja bem, a favor daqueles manicômios de antigamente, que conglomeravam como um asilo, que tinham maus tratos. Não. Mas
é importante frisar que tem que ter uma estrutura bem assegurada, que assegure esse tratamento para o paciente. Porque as famílias também sofrem muito. Um paciente que está internado, por exemplo, que a gente chama de CAPS 3, então um CAPS mais intensivo, depois de 2, 3 dias não me remitiu, e aí, vai para onde? A família vai levar? Porque ficam pressionando o médico a dar alta para ter novos pacientes. Que isso é uma outra discussão, que a gente não tem plano de carreira, o médico não se fixa em lugar nenhum, condição de trabalhos ruins. Então aqui fica uma crítica e fica um apelo aos nossos governantes que olhem para a saúde mental como deve ser olhada de fato. Aliás, já descobriram aqui, inclusive, a sua descendência familiar, diz que seu avô foi deputado, né? Foi. Alberto Luiz, né? Sim. Então, lhe fazendo uma ligação e lhe propondo que você entre na luta. Você fala, se comunica muito bem, doutor. Imagina, muito obrigado. Obrigado.